Esta história pode parecer difícil de acreditar, mas é um relato real ocorrido na Itália. Na região da Toscana, às margens do rio Ica, ocorreu este ano o surto de algas azuis mais grave da história registrada. E então, um jovem brasileiro apareceu. Ele fez algo que ninguém esperava. Retirou aquela água contaminada e a usou para irrigar o plantio de framboesas próximo dali. Você sabe o quão terrível é aquela água do rio? O gado que a bebe cai morto, usá-la para regar plantas, você está louco? Todo o vilarejo olhava para ele com desprezo, até mesmo seu sogro não conseguia acreditar. No início, todos pensavam que ele havia perdido o juízo. Aquele rio era um pesadelo que aterrorizava o vilarejo há décadas. No entanto, quando aquele verão terminou, o solo que parecia morto renasceu milagrosamente. Diante da horta de framboesas, que antes ninguém notava, agora havia uma longa fila de pessoas esperando para comprar. Aquilo que a Europa chamou de veneno por décadas, na verdade, o Brasil possuía o segredo para transformar em um método de recuperação de solo. Afinal, o que aconteceu no pomar do Sr. Giorgio? Aqui está a história completa. O rio Ica estava morrendo. Deveria ser um rio vibrante, límpido e fresco como antigamente, onde peixes saltavam e crianças brincavam. Mas naquela primavera, uma camada de espuma verde e viscosa cobriu toda a superfície. Nos pontos onde a água estagnava, placas de algas verdes se acumulavam e qualquer um que se aproximasse da margem fazia uma careta devido ao odor pútrido. As crianças já não se aproximavam e os adultos apenas observavam o rio de longe, suspirando com tristeza. No quadro de avisos do vilarejo, um alerta havia sido fixado dias antes. Rio Ica com surto de algas azuis, proibido o contato, proibido o acesso de animais, água estritamente imprópria para consumo. Toda vez que viam o aviso, os moradores da Toscana franziam a testa. Todos os anos, no verão, apareciam algumas algas, mas este ano era diferente. A primavera nem havia acabado e o rio inteiro já estava tingido de um verde escuro. Os anciãos reunidos em frente ao supermercado na entrada do vilarejo comentavam: aquele rio não tem mais salvação. Essas placas verdes são veneno. Se tocar, causa feridas. Se beber, é morte certa. Suas palavras não eram infundadas. Toxinas produzidas por certas algas azuis podem causar danos ao fígado e ao sistema nervoso. Casos de animais morrendo após beberem água de rios similares foram registrados por toda a Itália. O medo dos moradores não era exagero. A cena verde cobrindo o rio Ica já era por si só um desastre. E bem na margem estava o pomar de framboesas de Giorgio. Naquela manhã, Giorgio também foi ao pomar bem cedo. Aos 66 anos, seu corpo já não era tão ágil quanto na juventude. Cada vez que se abaixava ou se levantava, levava um tempo considerável. Mas todos os dias era assim. Naquele horário, ele dava uma volta pela propriedade. Seu pai e seu avô faziam o mesmo. Era um hábito que durava 3 gerações. Os pés de framboesa haviam superado o inverno e estavam brotando. Os rebentos verdes surgiam com cuidado. E observar lhes era um momento que fazia Giorgio se sentir mais entusiasmado no ano. Mas este ano era diferente. A primeira coisa que batia nos olhos, antes mesmo dos brotos, era a cor do solo. A terra estava completamente pálida. Ele pegou um punhado de terra e ela se desfez e escorreu por entre seus dedos como areia. Deveria ser pesada e coesa, mas agora voava como poeira. Giorgio ficou parado, olhando para o punhado de terra em sua mão. A produtividade vinha caindo continuamente nos últimos anos. No início, culpavam o clima, depois as pragas. Mas a verdadeira razão, Giorgio sabia bem. Aquele solo estava morrendo. A acidificação severa impedia que as plantas absorvessem os nutrientes normalmente. As pessoas ao redor começaram a sugerir que ele vendesse a propriedade. Um grande grupo agrícola próximo ofereceu-se 2 vezes para comprar. Ambas as vezes, Giorgio recusou categoricamente. Este era o pomar que sua família preservava desde que seu avô plantou as primeiras framboesas. Ele não podia vender, nem tinha intenção. Mas, com esse ritmo, as opções estavam se esgotando. Giorgio olhou para o rio. Sob o sol da manhã, a água do Ica brilhava com um verde viscoso, uma cena nauseante. O rio estava morrendo e o solo também. Giorgio limpou a terra das mãos e seguiu em silêncio em direção ao galpão. Nesse momento, pelo portão, um carro velho entrou, levantando uma nuvem de poeira. Giorgio parou e estreitou os olhos. A pessoa que saiu do carro era um jovem brasileiro, de estatura baixa, aparentando pouco mais de 30 anos, vestindo uma jaqueta gasta.
Ao sair do carro, ele juntou as mãos no peito e inclinou a cabeça respeitosamente para Giorgio. Giorgio franziu a testa. Ele lembrou-se do telefonema de sua filha, Emília. Dias antes, Emília havia dito com voz preocupada: "Pai, o Lucas disse que quer ir aí dar uma olhada. Tudo bem, não é?" Giorgio desligou o telefone como resposta. Para ele, aquilo já era uma permissão. O jovem inclinou-se novamente e disse: "Olá, sogro, sou o Lucas." Giorgio apenas soltou um ruído pelo nariz, não respondeu e continuou andando para o galpão. Lucas ficou parado um momento olhando para as costas de Giorgio. Pouco depois, começou a caminhar lentamente pelo pomar. O solo exausto, as plantas secas e, do outro lado, o rio com aquelas placas verdes. O olhar de Lucas parou na superfície do rio Ica. Ele ficou observando por um longo tempo, sua expressão endureceu, mas lá no fundo de seus olhos, uma centelha, como se calculasse algo, brilhou silenciosamente. No jantar daquela noite, a cozinha velha de Giorgio estava imersa em um silêncio constrangedor. Durante toda a refeição, Giorgio não olhou nos olhos de Lucas. Lucas apenas comia em silêncio e, momentos depois, disse com cautela: "Sogro, a fazenda parece estar passando por dificuldades." Giorgio parou por um segundo, mas continuou comendo. "Não tem nada a ver com você." Lucas não disse mais nada, apenas olhou pela janela em direção ao rio Ica novamente. Mesmo na escuridão, o verde do rio parecia emitir uma luz fosforescente. Lucas gravou aquela luz na memória e pensou: a resposta pode estar ali. Lucas não foi à Toscana apenas para visitar a família. Na noite anterior à sua saída do Brasil, ele colocou um caderno velho na mala. Era um caderno que ele preencheu desde quando trabalhava no Instituto de Pesquisas Agrícolas. As condições de cultivo de microalgas clorela, taxas de diluição, épocas de aplicação, dados de resposta de cada tipo de solo com diferentes pHs, números e anotações cobriam todas as páginas. Embora casado com Emília e vivendo na Itália há 2 anos, ele nunca esqueceu aquele caderno. Toda vez que ouvia Emília contar sobre a fazenda do sogro, os números do caderno dançavam em sua mente. Solo acidificado, produtividade em queda, localização ao lado do rio, as condições coincidiam perfeitamente, coincidiam de uma forma assustadora. Quando ainda estava no Brasil, Lucas e a equipe de pesquisa do Instituto de Ciências Agrícolas dedicaram 3 anos a estudar métodos de uso da microalga clorela. No início, muitos duvidavam, mas o resultado falou por si. Ao pulverizar a solução de clorela diluída periodicamente sobre o solo ácido, os micro-organismos do solo eram reativados e a capacidade de absorção de nutrientes pelas raízes melhorava visivelmente. A produtividade média aumentou mais de 30%. Solo revivido significa plantas revividas. Foi essa experiência que trouxe Lucas à Toscana naquele momento. Na manhã seguinte, Lucas acordou antes do nascer do sol. Ele queria inspecionar a fazenda cuidadosamente por conta própria. A reação de Giorgio na noite anterior mostrava que começar a conversa não seria fácil, não podia ter pressa. Primeiro, era preciso sentir aquele solo com seus próprios olhos e mãos. Lucas calçou as botas e foi para o pomar. A Toscana, ao amanhecer, mergulhava em silêncio, apenas com o canto de pássaros e uma névoa fina. Lucas caminhava devagar entre as fileiras de framboesas, pegando terra para examinar. A situação era pior do que ele imaginara de longe. O solo estava seco e duro, as bordas das folhas estavam amareladas e os rebentos eram muito menores que nos outros anos. Lucas ajoelhou-se e pressionou os dedos profundamente na terra. A acidificação estava gravíssima. Ele mudou o foco para o rio. Através da névoa da manhã, o Ica surgia, com a superfície ainda coberta por placas verdes. Lucas caminhou lentamente até a margem, tirou um pequeno frasco de vidro do bolso e coletou cuidadosamente um pouco da água. A olho nu era difícil distinguir, mas havia uma alta probabilidade de haver clorela ali. Da janela da cozinha, Giorgio via o que Lucas fazia na margem. O que aquele rapaz está planejando, pensou. Emília disse: Lucas é um especialista agrícola, no Brasil ele trabalhou em um instituto de pesquisa, mas o que a agricultura do Ocidente pode ajudar nesta terra da Toscana? Giorgio não entendia, apenas tinha uma certeza: aquele jovem não veio com as mãos vazias. Giorgio pousou a xícara de chá e saiu. O que você está fazendo aí? Lucas levantou a cabeça. Estou verificando um pouco da água do rio. Esta região sofre com algas azuis, não é a primeira vez, certo? Há uns 3 anos, e cada vez pior.
Lucas levou o frasco de água contra a luz. As partículas verdes flutuavam na água. Sogro, o senhor já mediu o pH do solo do seu pomar? As sobrancelhas de Jorge tremeram. Para quê? Acho que deveríamos medir uma vez. Trouxe os instrumentos. Jorge ficou em silêncio por um tempo e depois retrucou. Faça como quiser. Naquele dia, Lucas coletou amostras de solo de vários lugares para medir o pH. O resultado foi pior do que o esperado. O pH ultrapassava muito o limite ideal para o desenvolvimento das framboesas. As raízes, mesmo que se espalhassem, dificilmente conseguiriam absorver os nutrientes necessários. Lucas anotou cuidadosamente os resultados no caderno e enviou uma mensagem para um colega da equipe de pesquisa no Brasil. Hélio, estou na Itália. As condições aqui coincidem perfeitamente. Você pode me dar uma mão? A resposta veio quase instantaneamente. Com certeza pode entrar em contato a qualquer momento. Lucas sorriu discretamente. Pela janela, a água verde do rio Ica brilhava sob o sol. O que os moradores chamavam de veneno, o que ninguém ousava chegar perto, seria o que salvaria aquela terra. Ele não disse nada, apenas murmurou para si mesmo, mas sua convicção era inabalável. No jantar daquela noite, o clima estava um pouco menos tenso que na véspera. O próprio Jorge passou a cesta de pães para Lucas, e Lucas a aceitou com as duas mãos. Jorge continuava econômico nas palavras, mas Lucas não tinha pressa, apenas deixou seu caderno sobre a mesa. Quando Lucas se ausentou por um instante, o olhar de Jorge parou sobre o caderno. Os números e gráficos detalhados, Jorge não tocou, apenas observou atentamente. Na manhã do terceiro dia, Lucas deixou o caderno aberto sobre a mesa, esperando Jorge descer. Hoje ele precisava conversar, não podia mais adiar. Após verificar o estado do pomar, ele sabia que se deixasse a primavera passar assim, a colheita do verão certamente seria um fracasso. A pulverização da clorela seria mais eficaz no início da primavera, quando as raízes começam a trabalhar. Não restava muito tempo. Os passos de Jorge na escada ecoaram. Lucas sentou-se corretamente. Jorge entrou na cozinha, viu o caderno sobre a mesa e parou por um segundo, mas não disse nada e foi fazer café. Sogro, tenho algo para lhe falar. Jorge não respondeu, mas, por suas costas voltadas para ele, Lucas sentiu que ele estava ouvindo. Eu medi o pH do solo no pomar. Com a situação atual, acho que a colheita deste verão será muito difícil. As raízes não estão absorvendo bem os nutrientes. Mas tenho um método. Giorgio virou-se lentamente. Que método? Lucas empurrou o caderno na direção dele. O método de usar a alga clorela. Este é um método que eu pesquisei e testei diretamente em campo quando estava no Brasil. Ao pulverizar a solução de clorela diluída sobre o solo ácido, os micro-organismos do solo são reativados e a capacidade de absorção das raízes é recuperada. Já houve muitos casos em que a produtividade aumentou mais de 30%. Clorela é o quê? É um tipo de microalga, uma espécie de planta verde muito pequena que vive na água doce. É muito rica em nitrogênio, fósforo e muitos outros minerais. Pode fazer o solo reviver sem precisar de fertilizantes químicos. A expressão de Jorge endureceu. Microalga? Ele olhou lentamente pela janela. O rio Ica apareceu com sua superfície coberta pela cor verde. Você está falando daquilo que está naquele rio? Sim, exatamente. Há uma grande chance de que ali também haja clorela. É claro que precisamos distinguir entre as algas azuis tóxicas e a clorela. Mas, se isolarmos e cultivarmos a clorela, ela será totalmente segura e até muito boa para o solo. Jorge olhou para Lucas por um longo tempo. Você pretende usar essa água do rio para regar meu pomar? Não diretamente a água do rio. Vamos apenas separar a clorela, cultivá-la e pulverizar a solução já diluída. São coisas completamente diferentes, soa apenas como um jogo de palavras. Sogro, nem tudo naquele rio é veneno. O que todos temem são as algas azuis tóxicas. A clorela, embora também seja verde, é completamente diferente. No Brasil, os órgãos de pesquisa do Ministério da Agricultura já pesquisaram e implementaram oficialmente este método. Eu mesmo usei em minhas próprias terras. Jorge não respondeu. Ele levou a xícara de chá até a janela e observou o rio. Na verdade, a crença de Lucas neste método começou a partir de uma experiência quando ainda estava no Instituto de Pesquisa. Foi em uma zona rural no Brasil, onde as algas azuis eclodiram violentamente em um reservatório de irrigação, deixando os moradores de cabeça quente. Como o reservatório havia sido tingido de verde, os moradores tiveram que parar de tirar água, fazendo com que os campos próximos ficassem sem água e acidificados, levando a perdas seguidas de colheita. Lucas
ficou naquele vilarejo por 2 meses. Ele coletou amostras de água do reservatório, isolou e cultivou a clorela. No início, os anciãos do vilarejo também se opuseram, mas Lucas, em silêncio, criou uma área experimental e continuou pulverizando a solução de clorela. 2 meses depois, os pés de pimenta e vegetais na área experimental cresceram maiores e mais saudáveis do que os das roças vizinhas. A fala de um dos anciãos naquele dia ainda ecoava em sua mente. Então era isso? Uma coisa tão boa, apenas nós, velhos, é que não sabíamos. Para Lucas, aquela frase valia mais do que qualquer artigo científico. Sogro, no Brasil também, no início todos se opuseram. Diziam que era veneno, perigoso, mas o resultado provou tudo. O solo renasceu e as plantas renasceram. O seu pomar também. Se continuar assim, a colheita deste ano será difícil. Por enquanto, só preciso de um pequeno pedaço de terra. Não pretendo fazer no pomar todo. Houve um longo silêncio. Giorgio pousou a xícara no parapeito da janela e virou-se lentamente para Lucas. Um pedaço? Sim, apenas aquele pedaço. Giorgio olhou para o rio novamente. Deixe-me pensar. Foi uma resposta curta, mas para Lucas bastava. Foi o primeiro momento em que Giorgio abriu um pouco o seu coração. Entretanto, o problema não era apenas a tarde. Enquanto coletava mais amostras de água na margem, o senhor Tomaso, dono do pomar vizinho, gritou da cerca: "Ei, o que você está fazendo aí? Não toque nessa água do rio, é perigoso." "Tá tudo bem, vou ter cuidado. Não é questão de ter cuidado ou não. Você sabe o quão terrível é aquele negócio verde? O gado que bebeu caiu morto. Lembre-se de avisar Giorgio para não chegar perto daquele rio." Tomaso murmurou palavrões e foi embora. Lucas olhou para o rio. As algas azuis tóxicas eram realmente perigosas, mas a clorela nela presente não. O problema era como fazer com que os moradores do vilarejo entendessem e acreditassem nisso. O caminho à frente ainda era muito longo. A resposta de Giorgio veio na manhã seguinte. Era um pedaço de terra no canto leste do pomar, onde o solo estava mais pálido e seco. Giorgio acenou com o queixo para lá e disse brevemente: "Só aí, não deixe espalhar para fora." Lucas inclinou a cabeça. "Obrigado, sogro. Prometo que não deixarei espalhar." Giorgio não disse nada e deu as costas. Lucas observou suas costas e deu um suspiro profundo. Finalmente podia começar. Naquela tarde, Lucas abriu o laptop e fez uma chamada de vídeo para a equipe de pesquisa no Brasil. Na tela, um rosto familiar. Era Hélio, um pesquisador sênior que trabalhou com ele na área rural anos atrás. Hélio, com cerca de 45 anos, porte robusto, sempre vestindo um jaleco velho. "Lucas, começou?" "Sim, Hélio. Recebi permissão para fazer em uma área experimental, no canto leste do pomar." Hélio assentiu, estendendo um relatório. "O resultado da análise da amostra que você enviou chegou. A água do rio Ica definitivamente contém clorela vulgaris. A taxa de algas azuis tóxicas é um pouco alta, mas o isolamento e cultivo da clorela são perfeitamente possíveis, desde que você controle bem a temperatura." Lucas anotou rapidamente no caderno. "A temperatura da primavera na Itália é mais baixa que no Brasil. A velocidade de cultivo está boa? De 15 a 20 graus Celsius é possível cultivar, mas a velocidade será mais lenta que no Brasil, então calcule um tempo de cultivo cerca de 1 semana mais longo. Taxa de diluição começando de 500 vezes. Toda semana pulverize uma vez pela manhã, após o orvalho secar. Lembre-se, não pulverize sob o sol forte do meio-dia. Os raios ultravioleta matarão a clorela." "Entendi, obrigado, Hélio." Hélio sorriu levemente na tela e perguntou: "E o seu sogro? Ele permitiu?" Lucas sorriu constrangido. Ele disse que só podia ser num cantinho. Com uma expressão de extrema relutância, Hélio riu. "Isso também é uma permissão, deixe que o resultado o convença. Os números mudarão o pensamento das pessoas." 2 dias depois, Lucas foi ao rio Ica. Ele calçou luvas, trouxe um grande recipiente e agachou-se na margem. De perto, a água do rio tinha uma cor verde ainda mais intensa. Em alguns lugares, havia placas verdes flutuando e o cheiro era forte. Lucas prendeu a respiração, coletando a água com cuidado. Ele escolheu os locais onde a água parecia ser de um verde mais claro, onde partículas pequenas se espalhavam em vez de formar placas, pois ali a taxa de clorela costumava ser mais alta. Nesse momento, houve passos atrás dele. Ele se virou. Era Giorgio. Ele estava com as mãos nos bolsos da calça, olhando para Lucas do topo da margem. Giorgio não respondeu. Apenas acompanhava com os olhos a água que Lucas coletava. "Isso realmente não é perigoso?" "Não usarei diretamente essa água do rio.
Vou colocá-la em um tanque de cultura e cultivarei apenas a clorela. As algas azuis tóxicas se eliminarão sozinhas durante o processo. No Brasil, este método é até usado em vegetais que consumimos diretamente. Usado até em vegetais? Sim, alface, couve e morango. Nós já testamos tudo isso. George olhou novamente para a água do rio e, sem dizer nada, deu as costas. O processo de cultivo foi realizado em um canto do galpão. Lucas colocou 3 tanques de plástico transparente lado a lado e despejou a água do rio coletada. Ele os colocou perto da janela onde batia sol e instalou um termômetro. O tempo da primavera na Itália era bastante instável. Em algumas noites, ele precisava cobrir os tanques. Cerca de 3 dias depois, a cor da água nos tanques começou a mudar. O verde turvo tornou-se um verde claro e bonito. Era o sinal de que a clorela estava se multiplicando. Lucas tirou fotos e enviou para Hélio. Hélio, cultivo favorável. Cor bonita. Continue cultivando por mais uma semana antes de pulverizar. Mande uma foto para eu revisar. Lucas inclinou-se sobre o tanque de cultivo, observando atentamente o interior. Tudo estava apenas começando. 10 dias depois, Lucas pulverizou pela primeira vez a solução de fertilizante de clorela no pomar. Era de manhã cedo, após o orvalho secar, ele diluiu a clorela cultivada na proporção de 500 vezes e despejou no pulverizador costal. Ele foi até a área experimental no canto leste. Ao pressionar o gatilho, uma névoa verde clara espalhou-se suavemente. A névoa cobriu uniformemente o solo como uma chuva de primavera. Lucas caminhava lentamente entre as fileiras de plantas, pulverizando cuidadosamente cada pé. Nesse momento, Giorgio saiu do galpão. Ele estava a uma distância considerável, olhando para Lucas de braços cruzados. Ele não disse nada. Lucas também não, apenas continuava pulverizando. A névoa verde brilhou por um instante sob o sol da primavera e depois penetrou na terra. O boato espalhou-se mais rápido do que o esperado. Menos de 3 dias após a primeira pulverização, a história chegou aos ouvidos dos moradores. O genro brasileiro de Giorgio estava coletando algas azuis do rio Ica para irrigar o plantio de framboesas. No início, todos duvidavam, mas através do relato de um e de outro, a história foi aumentando. Ele está pulverizando algas azuis diretamente nas plantas e ainda por cima em plantas frutíferas. Diante do supermercado do vilarejo, onde os anciãos se reuniam toda manhã, a história tornou-se o principal assunto. Giorgio enlouqueceu, entregou o pomar todo para aquele genro brasileiro. Impossível certamente não foi permitido. Ele sabe perfeitamente o quão terrível é aquela água. Não dizem que cão que bebe aquela água cai morto. E vai usar isso para regar as framboesas para depois nos obrigar a comer? A história espalhou-se rapidamente. Dias depois, Tommaso foi até a fazenda de Giorgio. Ele ficou diante da cerca e chamou em voz alta. Giorgio, sai aqui, precisamos conversar. Giorgio saiu lentamente do galpão. O que houve? Tommaso, de braços cruzados, olhou diretamente para Giorgio. Todo o vilarejo está comentando que seu genro está usando algas azuis do rio Ica para regar o pomar, é verdade? Giorgio ficou em silêncio por um momento. É só um teste, feito em um canto do pomar. Tommaso arregalou os olhos. Teste? Giorgio, você sabe perfeitamente o que é aquela água. No ano passado, 3 ovelhas de Brown morreram depois de beber. E você chama isso de teste? Você quer destruir sua própria fazenda? A expressão de Giorgio continuava firme, mas ele não disse uma palavra. Tommaso baixou o tom e continuou. Os moradores estão preocupados. E se essas framboesas forem para o mercado? Já tem gente dizendo que nunca mais vai comprar framboesas da casa de Giorgio. A história foi levada para o jantar. Durante a refeição, Giorgio subitamente pousou a colher com força na mesa. Ele olhou para Lucas. Estão dizendo que não comprarão mais framboesas da nossa casa. Lucas também pousou a colher em silêncio. Já ouvi falar, sogro. Tudo isso porque você foi espalhar que está usando água do rio para regar. Sogro, eu disse que faria apenas em um pedaço. Mas, aos olhos dos moradores, isso é um assunto de toda a fazenda. Sogro, boato é apenas boato. Na verdade, o que estou pulverizando é a solução de clorela cultivada, não a água do rio. Seja boato ou não, se não comprarem, nossa fazenda estará acabada. Foram palavras breves, mas com um peso enorme. Lucas não discutiu porque o que ele dizia era verdade. Mesmo que seu método estivesse correto, se não conseguissem vender o produto, seria inútil. Um silêncio pairou. Lucas falou lentamente. Sogro, me dê mais 2 semanas apenas. Quando a área experimental começar a mudar,
eu mesmo explicarei aos moradores com números com o que puderem ver. Giorgio não respondeu, mas também não disse para parar. No dia seguinte, outro evento inesperado aconteceu. Uma repórter de um jornal local apareceu. Era uma jornalista jovem. Ela segurava um bloco de notas esperando Lucas no portão da fazenda. Olá, você é Lucas, certo? É verdade que você está usando algas azuis do rio Ica para as framboesas? Lucas olhou para ela por um momento. Exatamente, não é assim. Este é um método que usa a alga clorela. Eu não pulverizo algas azuis diretamente, mas separo a clorela, um tipo de microalga existente ali para cultivar, diluir e depois pulverizar. A repórter anotava enquanto levantava a cabeça. Clorela, qual é a base para dizer que é segura? Este é um método que foi oficialmente pesquisado e divulgado pelos órgãos de pesquisa do Ministério da Agricultura do Brasil. Há até artigos científicos e casos de aplicação prática. Posso fornecer o material. A repórter pensou um pouco e continuou perguntando: mas por que coletar algas do rio Ica? Você poderia comprar produtos de clorela já cultivados. Lucas hesitou por um segundo e respondeu: sim, eu poderia comprar clorela já cultivada, mas quero retirar lá diretamente deste rio e usá-la. Quero encontrar a resposta a partir do próprio lugar que os moradores temem, a partir do que é considerado veneno e abandonado. Acho que essa é a verdadeira prova. A repórter ficou em silêncio por um momento, finalmente disse suavemente: posso escrever uma matéria sobre isso? Lucas pensou por um momento. Se a matéria fosse publicada, o assunto poderia ser ainda maior, mas ele também não tinha motivo para esconder. Tudo bem, mas por favor escreva com precisão. 3 dias depois, a matéria foi publicada no jornal local. O título era Algas Azuis do Rio Ica, Veneno ou Fertilizante? O segredo do agrônomo brasileiro. A reação dos moradores dividiu-se em 2 correntes. Uma de pessoas que se opunham fortemente, achando que era loucura, e outra de pessoas que começavam a se interessar, achando aquilo bastante interessante. Tomaso pegou o jornal e procurou Giorgio. Giorgio, veja isso, saiu até no jornal, agora o vilarejo inteiro sabe. Giorgio recebeu o jornal e leu lentamente. Após terminar, pousou na mesa em silêncio. Lucas observava de longe. O peso sobre os ombros de Giorgio parecia ainda maior. A reputação de uma fazenda de 3 gerações estava sob ameaça. Lucas entendia perfeitamente o tamanho daquele peso. Naquela noite, Lucas foi sozinho ao galpão. Olhando para o tanque de cultura, a clorela continuava crescendo bem. Uma cor verde limpa e bonita transbordava no tanque. Era preciso ter paciência até ter resultados. 3 semanas se passaram desde a primeira pulverização. Semanalmente, Lucas pulverizava regularmente a solução de clorela na área experimental. Carregar o pulverizador nas costas e ir sozinho ao canto leste do pomar toda manhã cedo após o orvalho secar tornou-se um hábito matinal. Giorgio sempre observava aquela figura da janela, mas não dizia nada. O olhar dos moradores ainda era frio. Eles frequentemente franziam a testa ao passar, mas certa manhã, Lucas parou subitamente. Os pés de framboesa na área experimental estavam claramente diferentes. As folhas, que estavam amareladas apenas dias atrás, agora começavam a ficar verdes novamente. O tamanho dos rebentos também era visivelmente maior. Lucas ajoelhou-se e pegou um punhado de terra da base da planta. Diferente de 3 semanas atrás, a terra tinha uma sensação levemente úmida e coesa. Era sinal de que os micro-organismos haviam começado a trabalhar. Lucas comparou com um pé de framboesa na área ao lado. A diferença era clara como a luz do dia. Mesmo sendo apenas o estágio inicial, a mudança certamente existia. Suas mãos tremiam ao tirar uma foto. Naquela tarde, Giorgio foi sozinho ao pomar. Lucas estava no galpão. Olhando para o pomar, ele viu a figura de Giorgio. Ele caminhava lentamente em direção ao canto leste. Seu passo parecia mais lento que o habitual. Ele parou diante da área experimental e começou a se abaixar para examinar cada pé. Lucas não abriu a porta do galpão, apenas observava silenciosamente. Giorgio observou as plantas por um tempo, depois se ajoelhou e pegou terra. Ele lentamente deixava a terra escorrer por entre os dedos e a pegava novamente. Uma ação idêntica à que Lucas fizera dias atrás. As mãos de um agricultor que viveu a vida toda ligado à terra sentiam algo ali. Ele permaneceu ajoelhado por muito tempo. Finalmente levantou-se lentamente. Ele olhou em volta, comparando a área experimental com a área vizinha. Seus olhos pareciam estar medindo algo. Lucas prendeu a respiração. Giorgio caminhou em direção ao galpão. A porta abriu,
Os dois se olharam, um silêncio breve. Lucas falou primeiro: a terra está diferente. Apenas uma frase curta. Lucas não conseguiu dizer mais nada. Jorge olhou para Lucas e mudou o olhar para os tanques de cultura. Ele olhou fixamente para os tanques cheios de solução verde límpida por um longo tempo. Isso é aquilo, clorela? Sim, exatamente. Jorge olhou em silêncio para os tanques e perguntou com voz grave: as folhas também parecem diferentes. Lucas respondeu com cautela: sim, o tamanho dos rebentos também é maior. Tudo está apenas começando, mas os sinais são muito bons. As raízes começaram a absorver os nutrientes novamente. Jorge olhou novamente para os tanques. Seu olhar ainda não era de total confiança, mas também não havia mais negação. Pela primeira vez era um olhar de reconhecimento de uma possibilidade. Giorgio disse brevemente: continue. Naquela noite, Lucas ligou para Hélio. Hélio, hoje meu sogro foi sozinho ao pomar ver a terra e disse para continuar. Do outro lado da linha, a voz de Hélio ficou alegre. Sério? Quanto tempo demorou para ouvir isso? 3 semanas? Hélio riu. Isso é rápido. Agricultores comuns demoram muito mais. Porque ele tem o olho do agricultor, ele sentiu diretamente a mudança. Agora é que começa de verdade. Na próxima pulverização, aumente a diluição para 300 vezes. As raízes começaram a reagir, pode dar uma dose um pouco mais forte. Lucas desligou o telefone e pensou um pouco em convidar Giorgio para pulverizar junto. Ele sabia que não era uma tarefa fácil, mas Hélio estava certo. Olhar com os olhos e sentir com as próprias mãos são duas coisas completamente diferentes. Dias depois, Lucas preparou 2 pulverizadores. Após o café da manhã, quando Jorge ia se levantar, Lucas falou: sogro, hoje o senhor quer ir pulverizar comigo? Jorge parou. Ele olhou para os 2 pulverizadores. Lucas esperou em silêncio. Jorge olhou fixamente para os 2 pulverizadores por um momento e lentamente pegou um. Ele não disse uma palavra. Os 2 seguiram lado a lado para o pomar. O sol da manhã brilhava sobre a fazenda. Lucas ensinou suavemente como apertar o gatilho. Jorge apenas olhou uma vez e, em silêncio, fez o mesmo. 2 névoas verdes espalharam-se. Seguiam lado a lado entre as fileiras de plantas. Giorgio não dizia nada. Apenas seus passos pareciam ser mais lentos que no início. Ele seguia com os olhos a névoa verde que caía sobre o solo. Ao chegar ao final do pomar, Giorgio pousou o pulverizador e murmurou como se falasse sozinho. Isso é o que chamam de agricultura brasileira? Lucas respondeu suavemente: sim, no Brasil muitos agricultores já usam este método. Giorgio não respondeu, mas a forma como pousou o pulverizador pareceu ter sido um pouco mais suave. A partir daquele dia, Giorgio de vez em quando entrava silenciosamente no galpão e olhava para os tanques. Mesmo que Lucas estivesse ao lado, ele não puxava a conversa, apenas olhava em silêncio e saía. Lucas pensou que aquilo já era o suficiente. Seu coração estava vibrando, disso ele tinha certeza. Junho chegou, as framboesas amadureceram, toda a fazenda começou a tingir-se de vermelho e toda manhã um aroma doce espalhava-se por todo o pomar. Mas o olhar de Lucas concentrava-se em outro lugar, a diferença entre a área experimental e as outras áreas. A diferença que todos podiam notar claramente. As framboesas na área experimental eram completamente diferentes. As plantas eram maiores, as folhas tinham uma cor verde escura e brilhante. E o mais importante, os frutos eram maiores e mais suculentos do que na área vizinha. Mesmo sendo a mesma espécie de planta, pareciam produtos de 2 fazendas diferentes. Lucas colocou frutos das 2 áreas lado a lado e tirou uma foto. Uma foto que não precisava de explicação. Jorge olhou fixamente para a foto por muito tempo e finalmente levantou a cabeça. Se fizermos em todo o pomar, como será? Lucas olhou diretamente nos olhos de Jorge. Ele esperava por essa frase. Com base na situação atual, se pulverizarmos em tudo, a produtividade aumentará pelo menos de 25% a 30%. O tamanho das frutas também atingirá o nível da área experimental. Sogro, se começarmos agora mesmo, ainda daremos tempo para esta colheita. Jorge olhou para o pomar, a terra que 3 gerações de sua família cultivaram com tanto esforço. As raízes plantadas desde o tempo de seu pai e, a partir delas, reproduzindo-se, cobrindo todo o pomar. Daqui a 2 dias faremos juntos. Naquela noite, Lucas ligou para Hélio. Hélio, meu sogro concordou em fazer em todo o pomar. Um silêncio breve. Então a voz de Hélio ecoou. Lucas, você fez um excelente trabalho. Apenas uma frase curta, mas Lucas sentiu uma vontade de chorar. Ele tentou conter.
Hélio, você pode organizar para mim mais uma vez a taxa de diluição e o intervalo de pulverização? A área total é 10 vezes maior que a experimental? Se calcular para a área total, você precisará de pelo menos 15 tanques de cultivo. Mantenha a taxa de diluição de 300 vezes, pulverize 3 vezes, cada uma com intervalo de 2 dias, pare a pulverização 2 semanas antes da colheita. O momento agora é perfeito. Entendi, obrigado, Hélio. Lembre-se de enviar fotos dos resultados. Toda a equipe aqui em casa está querendo ver. Na manhã seguinte, 2 dias depois, Jorge já estava pronto diante do galpão. O número de tanques de cultivo havia aumentado para 15 e a solução fertilizante verde brilhava sob o sol da manhã. Lucas entregou 2 pulverizadores. Sogro, hoje novamente conto com o senhor. Giorgio aceitou o pulverizador em silêncio. Os dois começaram pelo lado oeste do pomar. Eles seguiam lado a lado entre as fileiras de plantas apertando o gatilho. A névoa verde clara espalhava-se sempre. Sob o sol de junho, aquela névoa brilhava a cada instante. Quando chegaram ao meio do pomar, Giorgio disse subitamente: quando meu pai criou este pomar, ele disse: dê à terra o que ela precisa. Se der à terra o que ela precisa, as plantas viverão, mas eu nunca soube o que ela precisava. Tentei fertilizantes químicos, joguei cal, mas a terra ficava cada vez mais exausta. Giorgio parou de pulverizar por um instante, olhando para o solo. Isso é o que ela precisava? Ainda não tenho certeza. A terra certamente está sentindo, sogro. Giorgio não disse nada e continuou a caminhar. A névoa verde espalhou-se mais uma vez. O dia da terceira pulverização terminou. Giorgio ficou sozinho no meio do pomar. Quando Lucas se aproximou, Giorgio colocava uma framboesa na palma da mão e a observava. Uma framboesa vermelha e suculenta, de tamanho muito maior que nos outros anos. Giorgio observou por um tempo e levou à boca. Ele mastigou lentamente. Lucas não disse nada, apenas ficou ao lado. Giorgio ficou em silêncio por muito tempo, finalmente disse com voz grave: está diferente. Uma frase curta, mas o que ela continha não era curto. Um homem que trabalhou a vida toda no campo comeu uma framboesa em suas próprias terras e disse: está diferente. Lucas entendeu o que aquela frase significava. Sua vontade de chorar voltou. Desta vez ele também tentou conter. O dia da colheita começou. Um boato espalhou-se pelo vilarejo. As framboesas da casa de Giorgio deste ano estão maiores do que nunca. Aqueles que viram as framboesas na feira ficaram estupefatos. O tamanho da fruta, a cor e o brilho eram diferentes. Tommaso ficou parado na banca por um longo tempo. Aquela é a framboesa de Giorgio? Sim. Dizem que este ano, de repente, a colheita foi assim. Tommaso pegou uma framboesa firme e brilhante. Ele não conseguia dizer uma palavra. Os moradores começaram a se reunir um após o outro, diante da banca de framboesas da fazenda que diziam ter sido plantada com água de rio venenosa. Agora havia uma longa fila de pessoas. As framboesas que todos diziam que nunca comprariam agora eram o item que acabava primeiro na feira. Giorgio ficou num canto da feira observando aquela cena. Seu rosto não expressava emoção, mas seus olhos estavam vermelhos. Lucas ficou em silêncio ao lado de Giorgio. Os dois observaram aquela cena juntos. Após a feira terminar, os dois voltaram para a fazenda. O pôr do sol estava se pondo. A luz da tarde tingia o pomar de um vermelho intenso, fazendo com que os pés de framboesa tivessem uma cor carmesim. Giorgio ficou no portão, olhando para o pomar. Ele ficou observando por muito tempo, sem dizer nada. Lucas também observou em silêncio o olhar dele. A terra que, quando ele chegou na primavera, parecia areia, agora estava diferente. As raízes fortes, as frutas restantes nos ramos, suculentas, brilhando sob o sol poente. Giorgio entrou no pomar, Lucas também seguiu atrás em silêncio. Os dois não disseram nada, apenas caminhavam entre as fileiras de plantas. Apenas o barulho dos passos na terra ecoava. Até o meio do pomar, Giorgio parou, ele ajoelhou-se, pegou um punhado de terra, ele apertou lentamente na palma da mão. A terra não escorria, ela se mantinha como um bloco pesado. Renasceu, murmurou ele para si mesmo. Lucas ouviu aquelas palavras, mas não disse nada, apenas ficou ao lado. Giorgio levantou-se lentamente e olhou para Lucas. Seu olhar já não era mais frio, distante como na primeira vez em que se conheceram na primavera. Aquele era o olhar de alguém que teve de suportar algo por muito tempo e finalmente pôde se livrar disso. Lucas, ele chamou pelo seu nome. Pela primeira vez ele chamava pelo nome seu genro. Lucas sentiu seu peito apertar.
No início, eu realmente não gostava de você, quando disse que usaria aquela água do rio para o pomar. Para falar a verdade, pensei que essa fazenda tinha acabado, mas você não desistiu. Mesmo com o que os moradores diziam, mesmo com o tratamento frio que te dei, todo dia você saía em silêncio para o pomar. Lucas olhou para Jorge e sua garganta fechou. Ano após ano, vendo a terra piorar e não poder fazer nada. Então você chegou e salvou esta terra. Lucas balançou a cabeça. Foi porque o Senhor permitiu que eu fizesse. Sozinho eu não poderia ter feito nada. Jorge sorriu levemente. Aquele foi o primeiro sorriso que Lucas viu desde que chegou à Toscana. Jorge estendeu a mão, uma mão áspera, calejada e cheia de rugas. Uma mão que viveu ligada àquela terra por décadas. Lucas usou as duas mãos para segurar aquela mão. Por muito tempo ninguém disse nada. A luz do pôr do sol cobriu com uma cor bem intensa o pomar. Naquela noite, a cozinha voltou a brilhar com uma luz quente após um longo tempo. Era um jantar preparado por Emília. Pela primeira vez, Giorgio serviu comida no prato de Lucas. Lucas aceitou com as duas mãos. Emília olhou para os dois e sorriu em silêncio. Quando a refeição estava terminando, Giorgio tirou do armário uma garrafa de vinho antiga. Esta garrafa só abrimos no dia de falecimento da mãe de Emília. Mas hoje, acho que é um dia que merece ser aberta. Os olhos de Emília ficaram vermelhos. Lucas entregou sua taça em silêncio. As 3 taças foram colocadas lado a lado. Giorgio levantou a taça. Obrigado por ter salvado esta terra. Sogro, foi esta a terra que me salvou. Emília sorriu, tocando suavemente sua taça entre as deles. Um tilintar ecoou. Na manhã seguinte, Tomaso ficou no portão da fazenda. Ele segurava o chapéu na mão, com uma expressão um pouco estranha. Sobre isso, o boato que saía espalhando, peço desculpas. Eu não sabia de nada e fiquei fazendo barulho. Experimentei a framboesa, está realmente muito gostosa. Está tudo bem. Não saber e ter medo é algo normal. Tomaso hesitou e depois disse: aquele método agrícola, posso tentar? Meu pomar também não tem estado muito bom ultimamente. Lucas olhou para Tomaso por um momento e sorriu. Com certeza vamos fazer juntos. Ao mesmo tempo, no Brasil, Hélio presidia uma reunião da equipe de pesquisa. Na tela estavam as fotos que Lucas havia enviado. A foto do solo exausto tirada na primavera, a imagem da primeira amostra de água, a foto comparando a área experimental e o restante e, finalmente, a foto das framboesas suculentas. Hélio olhou para os membros da equipe e disse: nós renascemos com sucesso um pomar de framboesas na região da Toscana, Itália, usando clorela isolada de algas azuis no rio Ica. Este é o primeiro caso de aplicação bem-sucedida no exterior, resolvendo o problema de acidificação do solo pelo método de clorela. Qual foi a diferença de produtividade? Segundo o padrão da área experimental, aumentou 32%. A produtividade final de todo o pomar, em comparação ao ano anterior, aumentou 28%. O dulçor da fruta também aumentou consideravelmente. A sala de reuniões ficou em silêncio por um instante. Depois, exclamações de admiração surgiram por toda parte. Hélio olhou para a foto da framboesa na tela, sorrindo silenciosamente. Lucas conseguiu. O outono estava chegando à Toscana, o rio Ica ainda fluía. A placa de aviso ainda estava fincada na margem do rio. Mas o olhar de Giorgio, ao olhar para o rio, era diferente de antes. Já não era de medo, mas o olhar de alguém que compreendeu. Lucas ficou na margem do rio olhando para a água. Na primeira vez que viu aquele rio, entre o que os moradores chamavam de veneno, ele viu algo diferente. O que a Europa temia, o que ninguém ousava chegar perto, mas os agricultores brasileiros sabiam há muito tempo que o que a terra precisa às vezes está nos lugares que as pessoas viram as costas. Giorgio ficou ao seu lado. Os dois olharam para o rio. No ano que vem faremos de novo, não é? Com certeza. Sogro, no ano que vem será ainda melhor. Giorgio assentiu e disse baixinho: não imaginava que este rio pudesse ser tão útil. Talvez não haja nada que seja descartável. Apenas a forma como o usamos é diferente. Uma brisa soprou sobre a superfície do rio, trazendo o aroma das framboesas. O sol de outono da Toscana brilhava suavemente sobre os ombros dos dois. Essa é a história de um pequeno milagre criado por um jovem brasileiro.